Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Zegue e nessa aula de hoje vamos falar sobre o tópico energia. Sabemos que o tópico energia ele se encontra presente sempre nas nossas provas do Enem, na prova de física do Enem. Então, nessa aula de hoje, vamos conceituar a energia, vamos falar de alguns dos tipos de energia que observamos nas aplicações de física. Então, quando falamos de energia, quando simplesmente queremos dar ideia da palavra energia, o que significa energia? Eu posso dizer que energia, em grego, significa trabalho. Inicialmente, foi usada para se referir a muitos dos fenômenos explicados através dos termos vis viva ou, na verdade, o que nós chamamos de força viva. A palavra energia apareceu pela primeira vez em 1807, utilizado pelo físico inglês Thomas Young. A energia é um conceito de vasta aplicação na física. É uma grandeza física que tradicionalmente se define como a capacidade do corpo ou de um sistema de realizar o que nós chamamos de quê? De trabalho. Então, por isso é muito importante nós conceituarmos bem energia e verificarmos quais os tipos de energia que podemos aplicar em física. Então, vamos ver um pouco mais? Vamos falar então da chamada energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia de um corpo quando esse se encontra em um determinado movimento para um certo referencial. Sendo assim, podemos dizer que a quantidade de energia cinética de um corpo ela está relacionada diretamente com quem? Com a sua velocidade. Logo assim, um corpo de determinada massa m que se encontra a uma certa velocidade para um referencial, podemos estabelecer, podemos calcular a intensidade, a magnitude dessa energia através da equação. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Muito bem! Então nós podemos dizer, nós podemos falar, nós podemos ter a noção de que basta que um corpo tenha uma certa velocidade que ele vai ter uma quantidade de quê? De energia cinética. Então observe você que essa equação na qual nós estamos calculando, nós estamos definindo a intensidade, a magnitude da energia cinética, ela só pode utilizar, olha só você, ela só pode ser estabelecida para corpos ou sistemas que se encontrem a uma velocidade abaixo da velocidade da luz, bem abaixo. Então sabemos que a velocidade da luz é em termos de quanto? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então essa equação, por favor, só pode ser utilizada para corpos, certo? Ou sistemas que se encontrem a uma velocidade abaixo de quem? Da velocidade da luz. Então, vamos observar que quando falamos de energias, estamos falando de energia de uma grandeza física, de uma grandeza escalar, sim. Então, se uma grandeza escalar, ela tem uma intensidade perfeita, ela tem também uma unidade. E a unidade de energia no nosso sistema internacional, ela é dada em quê? Ela é dada em joule. Então, joule, certo? É a unidade de energia. Observe você, se eu estou trabalhando no sistema internacional e quero ter como unidade de energia o joule, é necessário sim que a massa do corpo se encontre em quilograma e que a velocidade do corpo se encontre em metro por segundo. Assim, eu sei que a unidade da energia que eu vou encontrar vai estar exatamente em quê? Em joule. Vamos também lembrar que eu posso ter, certo? A unidade de energia nos chamados seus múltiplos. Eu posso ter, na verdade, em kilojoules, que é 10 a terceira joules. Eu posso ter em megajoule, que é 10 a sexta joule. E em gigajoule, que é 10 a nona joule. Então, em cima dessa ideia, podemos agora verificar esta figura. Olha que figura interessante. Eu tenho um corpo de massa m, como vocês podem ver na figura, que está sofrendo a ação de uma força F. E essa força F, ela é uma força o quê? Constante, olha só você, constante horizontal. Eu vou dizer que nesse exato momento que essa força F age nesse corpo, esse corpo possui uma velocidade inicial.
E aí, ó, ao longo do deslocamento, que vocês podem ver aí na figura, essa força atuando vai fazer com que essa velocidade do corpo venha a sofrer o quê? Uma alteração. Eu vou verificar que para um certo deslocamento, certo? Esse corpo, ele sofreu uma alteração da sua velocidade inicial para uma velocidade final. Muito bem. Então, se este corpo, gente, ele sofreu uma alteração da sua velocidade e essa força, ela é uma força constante, podemos assim verificar o quê? Podemos assim verificar muito bem que esse movimento é um movimento que uniformemente variado. Muito bem, sei que você verificou isso. Então eu posso calcular essa aceleração do corpo através da equação. A aceleração é igual à força horizontal, que eu estou chamando de F de x, sobre a massa. E posso simplesmente aí, juntamente com vocês, fazer uso da equação de Torricelli. Olha bem, dizendo que a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a minha aceleração em x vezes a distância. Mas como eu sei que a minha aceleração é f de x sobre m, eu posso substituir na equação, e ao substituir na equação eu posso simplesmente fazer uma arrumação dos termos e passa a ter o quê? Passa a ter que 1 sobre 2 de mv ao quadrado menos 1 sobre 2 de mv0 ao quadrado é igual a f de x vezes deslocamento. Cheguei onde eu queria. Olha que interessante, amigos. Eu posso dizer então que força vezes deslocamento é o quê? É trabalho. Muito bem, é o trabalho realizado por uma força. E posso dizer que mv ao quadrado sobre 2 é ela. Que é ela? Energia cinética. Então você descobriu. Você chegou a uma conclusão muito importante. Você chegou a um teorema muito importante, conhecido como teorema do trabalho. Muito bem. Onde eu posso dizer que o teorema do trabalho afirma que o trabalho realizado pela força resultante, a força que está provocando o deslocamento do corpo, ele é igual à variação da energia cinética do corpo. Exatamente isso. Eu posso dizer que o trabalho ele vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E dessa forma, você poderá utilizar essa equação ou para calcular o trabalho resultante ou para calcular o quê? A variação da energia cinética. Então, amigo, olha só, não deixe de observar essa condição. É muito importante você verificar que o trabalho corresponde a que, gente? Variação da energia cinética do corpo. Esse é o nosso teorema do trabalho. Então, em cima dessa ideia, podemos agora partir para falar um pouco de outro tipo de energia muito importante, a chamada energia potencial. Olha só você, o que podemos falar da energia potencial? Podemos dizer que a energia potencial é energia que está associada à configuração de um sistema de objetos que exercem força uns sobre outros. Então podemos verificar, na verdade, 2 tipos de energia potencial. Podemos falar da chamada energia potencial gravitacional, perfeito? E podemos falar exatamente de quê? Da energia potencial elástica. Isso aí é muito importante e vamos verificar como classificar, como entender essa ideia do que vem a ser uma energia potencial gravitacional e do que vem a ser a chamada energia potencial elástica. Então, nós temos aí, olha só, 2 figuras. Uma dessas figuras a gente observa exatamente o que podemos verificar como sendo a queda d'água. Olha, na queda d'água eu vou observar que esta quantidade, essa massa de água, ela simplesmente se desloca, e ao se deslocar, eu vou verificar que ela está se deslocando de um ponto para outro. Eu posso dizer que dentro do campo gravitacional, ela está se deslocando de um ponto de maior potencial gravitacional para um ponto de quê? De menor potencial gravitacional. Olha que interessante. Então eu vou dizer que ela, a força-peso, ela vai estar realizando o quê? Um trabalho. Então eu posso dizer que nessa queda d'água, quando você vê essa quantidade de massa de água se deslocando, ela se desloca em função de quê? Dela ter em relação a um certo referencial uma conhecida
energia potencial gravitacional. Muito bem, pessoal. Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional, ela é responsável, olha bem, pelo aumento da energia cinética durante a queda. É claro, você está vendo que essa massa de água, ela está se deslocando, ela está aumentando a cada instante a sua velocidade. Opa, se ela tem velocidade, ela tem o que? Energia cinética. Então é muito importante verificar isso. É muito importante verificar que a energia cinética é uma função de um corpo no campo gravitacional, certo? Então vamos observar que essa energia potencial gravitacional é uma energia que ela depende exatamente de que? Da ação da força-peso em uma determinada o que? Altura. Então nós podemos dizer que a energia, certo, potencial gravitacional, ela corresponde exatamente ao trabalho realizado pela força-peso. Mas podemos ver também nessa outra figura, nessa figura 2, um tipo de energia que também faz com que o corpo adquire, aumente, passe a ter uma certa velocidade. É a chamada energia potencial elástica. Opa! A energia potencial elástica é a energia, certo, exclusivamente que ela aparece, certo, devido a quê? Devido a um sistema, ao ser deformado, ele simplesmente, olha bem, ao ser deformado, ao sofrer uma deformação, ele passa a ter acumulado uma certa quantidade de energia. E essa energia, certo, que o corpo adquire, ela pode ser transformada em quê? Em energia cinética. Então vamos observar, vamos verificar que quando você tem um garotinho pulando na cama elástica, no momento que ele deforma a mola simplesmente faz com que esse sistema adquira energia e simplesmente faz com que o garoto passe a se movimentar com uma certa velocidade. Então você começa a verificar exatamente aí o que nós conhecemos como sendo que um princípio básico de quê? Da transformação de energia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas energias, sobre a energia potencial gravitacional e sobre a energia potencial elástica. Vamos falar? Então, amigos, olha bem, vamos observar quando eu falo da energia potencial gravitacional, que a energia potencial gravitacional é uma energia potencial presente em movimentos como a queda de um determinado objeto, certo? Um pêndulo em balanço, um arremesso de dado e em diversos outros tipos de aplicação. Perfeito? A energia potencial está relacionada, como eu disse anteriormente, ao trabalho realizado sobre corpos, certo? Devido à presença de quem? De um campo gravitacional. Aplicando a definição de trabalho, certo, de um corpo que se desloca num campo gravitacional, podemos então chegar aonde? Na equação que corresponde à energia potencial gravitacional. Como? Vamos ver? Sabemos nós que para uma força constante, o trabalho pode ser calculado como sendo força vezes deslocamento. Muito bem. Eu sei que essa força que vai agir no corpo devido ao campo gravitacional é a força-peso. E sabemos que a força-peso ela corresponde ao produto de quem? Da massa vezes a gravidade. Quando o corpo sai de um potencial maior para um potencial menor, quando o corpo sai de um potencial maior para um potencial menor, certo? Ele percorre uma certa altura. Então, esse deslocamento eu vou chamar de altura. Então, assim, eu posso dizer que o trabalho realizado por essa força-peso, ele pode ser expresso como sendo massa vezes gravidade vezes o deslocamento, que é a altura. Opa! Mas eu acabei de falar o quê? Que a energia potencial gravitacional é uma energia que está associada a quem? Ao trabalho da força-peso. Então, amigos, eu posso simplesmente dizer que a energia potencial gravitacional ela pode ser definida como sendo o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Muito bem, amigo. Então, basta que o corpo tenha uma posição de altura para um certo referencial, que ele vai ter o quê? Uma certa energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, ela é sim uma energia que o corpo adquire em relação ao referencial escolhido. Então, para o referencial escolhido, se esse corpo tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Então, daí você vê uma série de exemplos que você poderá entender do uso da energia potencial gravitacional, como
Como nós vimos anteriormente na cachoeira, por que a água simplesmente cai com uma velocidade grande, certo, na cachoeira? Porque essa cachoeira tem uma certa altura em relação à sua base. Então, essa massa de água que se encontra no alto da cachoeira, ela vai estar o quê? Cheia de energia potencial gravitacional. Você já observou uma coisa interessante? Na sua casa, você tem um tanque de água. E esse tanque de água, ele fica no ponto mais alto. Exatamente por quê? Porque nesse ponto mais alto da sua casa, essa água vai ter o quê? Uma certa energia potencial gravitacional em relação a quê? Aos pontos mais baixos. Por isso que a água chega na torneira da sua casa com uma certa o que? Velocidade. Então, olha só, gente, isso aí é o que? É, na verdade, para que você possa entender, para que você possa ter a noção de quê? Da importância da energia potencial gravitacional. Perfeito? Então, vamos falar agora, certo? Da energia potencial elástica. Vamos ver? Energia potencial elástica é uma energia, como eu falei, devido à deformação. Então podemos verificar que ao esticarmos ou comprimirmos uma mola, certo, ou material elástico, sabemos que quando saltamos, certo, quando liberamos esse corpo deformado, ele tenderá a retornar à sua posição natural, à sua posição inicial. Essa tendência que ele tem de retornar à posição natural é devido a essa quantidade de energia armazenada, certo? E essa quantidade de energia armazenada é o que nós chamamos exatamente de quê? De energia potencial elástica. Então eu vou dizer que a energia potencial elástica, amigos, olha só, é na verdade uma energia que ela corresponde ao trabalho de quem? Da força elástica. Opa, mas peraí você. Sabemos que a força elástica ela não é uma força constante. Sabemos que a força elástica é uma força variável. Sabemos que a força elástica, em função da lei de Hooke, ela é definida como sendo força elástica igual a constante elástica da mola vezes x. Muito bem, peraí. Então eu vou verificar que para cada deformação x eu vou ter uma força elástica. Então você está vendo aí, olha só você, no nosso gráfico, que a força elástica, o gráfico da força elástica em função do x, não vai ser de uma função constante, vai ser de uma função linear, porque eu estou vendo que para cada valor de x eu vou ter uma força elástica. Então você vê esse gráfico, e esse gráfico aí, amigo, ele está expressando uma força variável. Olha só você, nós sabemos que quando temos uma força, um gráfico da força em função de deslocamento, esse gráfico nos dá o trabalho. Então você, podemos sim calcular o que? O trabalho da força elástica. Vamos ver? Eu posso calcular o trabalho da força elástica como sendo o quê? A área desse gráfico, pois eu sei que quando nós temos um gráfico da força em função do deslocamento, a sua área me dá o quê? Me dá o trabalho. Então vamos observar, se eu calcular essa área, eu vou ver que essa área é a área de uma figura geométrica muito importante que você conhece sim, de um triângulo. Poxa, por favor, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Base vai ser o meu deslocamento x, a minha altura vai ser a força elástica sobre 2. Força elástica, lei de Hooke, olha ali, K vezes X, então eu vou ter K vezes X sobre 2. E aí, amigo, eu chego exatamente nessa equação para o cálculo de quem? Do trabalho da força elástica, kx ao quadrado sobre 2. E eu defino o que? A energia potencial elástica ela está relacionada com quem? Com o trabalho da força elástica. Então eu vou dizer que a energia potencial elástica é exatamente igual a quem? Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a característica da mola, é a chamada constante elástica da mola, e x é a deformação sofrida pela mola que fez com que esse corpo, esse sistema, adquirisse o que? Uma certa quantidade de energia. Exatamente. Agora, ó, vale a pena a gente verificar o que? Essa energia potencial elástica, essa condição, essas equações, ela é válida para o regime elástico da mola. Então, sempre que a mola estiver trabalhando no seu regime elástico, certo? Eu posso admitir que essa equação nossa, ela é uma equação que é uma equação verdadeira, é uma equação que lhe dá condições de você obter exatamente o que? A chamada energia potencial elástica da mola. Perfeito? Então, olha que interessante. Então você, ó, verifique exatamente nesse nosso exemplo, certo? De quando o
garoto, ele pula na cama elástica, ele simplesmente provoca uma deformação no material elástico. O material elástico, ao ser deformado, simplesmente adquire uma energia. E essa energia é conhecida como quem? Energia potencial elástica. Então, olha a nossa equação. Energia potencial elástica é igual a quem? Kx² sobre 2. Perfeito? Então, amigos, vamos ver agora algumas aplicações dos conceitos de quê? De energia potencial gravitacional, de energia potencial elástica e energia cinética. Vamos ver?